Eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Abra a Bíblia aí, Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, 18. A 20. Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. Vou pedir para que a gente possa fazer a leitura desse texto de uma forma alternada. Eu vou ler o versículo 18 e aí quem sentiu o desejo no seu coração, faça a leitura dos versos seguintes, tá? Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Vou ler o verso 18, outro leia o 19, outro leia o 20. A palavra de Deus diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Amém, amém. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus possa conduzir o nosso coração num momento de aprendizado, de crescimento aqui, de entendimento da vontade dEle também. Pai querido, obrigado pela graça do Senhor, obrigado pelo amor, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que move o nosso coração. Trabalha em nós dia após dia. Leva-nos, ó Pai, a entender a Tua vontade. Leva-nos a fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Leva-nos a ser discípulos que louvem e engrandeçam o Senhor e cumprem a nossa missão. Assim, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Meus amados, hoje nós vamos para a nossa última aula daquela série falando sobre a igreja missional, né? Foram 6 aulas até aqui, onde nós aprendemos a missão da igreja do Antigo Testamento, falamos um pouco sobre a dinâmica do contexto, como a igreja precisa lidar com a sua forma de contexto. Aprendemos na última aula a respeito de uma igreja missional, como ela se move de forma intencional na direção das pessoas. E hoje a gente vai encerrar essa série falando sobre o discípulo, como nós podemos e devemos ser um discípulo missional, a ideia da intencionalidade. E aqui precisa ficar claro para nós que uma igreja missional, ela só pode ser na sua totalidade, no seu geral, se cada discípulo cumprir ali a sua missão, né? Se cada um desenvolver o seu papel missional. E a gente precisa, então, começar a entender um pouco sobre as marcas desse discípulo, né? Quais são, de verdade, as marcas de um discípulo missional, de um discípulo que quer cumprir a missão do Senhor e que não só isso, ele vai cumprindo a missão como discípulo do nosso Senhor Jesus. Então, algumas marcas aqui que a gente vai falar, e depois 6 marcas especificamente, depois a gente vai colocar aqui algumas questões mais práticas para a gente compreender. E um cristão missional, ele faz o melhor. Ele faz o melhor não para ele. Lá em 1 Pedro diz o seguinte: você precisa ser e fazer o melhor, mesmo que o seu patrão não seja bom e nem cordato. Essa é a dinâmica de um cristão missional. E ele faz isso, como que ele trabalha, como é que ele age de maneira intencional no seu trabalho? Ele faz isso no seu envolvimento, com a sua excelência, com os seus valores. É extremamente necessário esse processo aí, né? Esse processo. Nós precisamos desenvolver essa caminhada nessa dinâmica aí, para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado. Então, nós não podemos perder de vista a ideia de que Deus nos convocou para sermos e fazermos o melhor.
o melhor. É isso que Deus nos convoca a desenvolver. A terceira ação que nós temos é que ele também cresce espiritualmente na direção da maturidade. De que forma? Através de práticas comunitárias, através de práticas devocionais, através de amizades espirituais. Um cristão missional, ele desenvolve a sua vida dentro dessa caminhada. Ele quer crescer, ele necessita de crescer na fé, ele necessita de melhorar, ele necessita de investir na sua vida. Por isso, ele está na comunidade, ele participa de tudo que lhe é oferecido para crescimento. As amizades dele é focada no crescimento e a sua vida de leitura bíblica e oração. Outra característica de um cristão missional é contribuir na construção de uma comunidade que pensa dessa forma. Por exemplo, através dos seus dízimos e ofertas, através do seu tempo e através dos seus dons. Tudo que ele tem, tudo que ele pensa, tudo que ele desenvolve, ele faz pensando em abençoar, em construir uma comunidade assim, uma comunidade missional. Outra característica também é que o discípulo missional, ele quer e incentiva as pessoas a irem na direção das outras. Incentiva as pessoas. E como é que ele faz isso? Ajudando essas pessoas a caminhar na dependência do Espírito, a caminhar com intencionalidade e a caminhar com flexibilidade. E, como consequência disso, a sexta marca é levar os seus vizinhos e amigos e parentes ao discipulado de Jesus, através de uma construção de relacionamentos interpessoais e com o apoio de uma comunidade missional. Essas são características, são marcas de um discípulo missional, marcas de um discípulo que vive intencionalmente o reino. Vamos entender aqui a característica de um discípulo, né? Essas dinâmicas que eu disse, o que vai estar dentro do coração dos discípulos. Presta atenção nesse videozinho ilustrando ou falando um pouco mais sobre essas características e essas marcas. Preciso de áudio. Uma igreja missional é uma igreja em que o que acontece de segunda a sábado é imensamente mais importante do que o que acontece de domingo. Domingo é o momento em que pessoas são treinadas e desafiadas. De segunda a sábado se dá a missão. Uma igreja missional é aquela comunidade que entende a sua vocação e o seu chamado. Ela não entende que é um fim em si mesmo, mas ela compreende o seu chamado e a sua relevância diante da sociedade, principalmente daqueles que não conhecem do Evangelho e do amor de Deus. Uma igreja missional é aquela que compreende o seu lugar dentro do processo de redenção de Deus dentro da história. Uma igreja que se vê não apenas como um povo que foi alcançado para a salvação, mas um povo que participa do próprio processo da história da salvação no mundo. Uma igreja missional é aquela que reconhece que, sobretudo, Deus é um ser missionário, um Deus que está o tempo todo voltado para implementar o seu reino na face da terra. E a igreja missional é aquela que compreende isso e se engaja também efetivamente nesse processo. Uma igreja missional é uma igreja que, compreendendo o seu chamado, vive a realidade do seu mundo ao redor e fala com este mundo do Evangelho de Cristo de uma forma contextualizada, dinâmica, viva, eficaz, não por ela mesma, mas por aquele que a chamou, e faz isso com amor ao mundo, o mesmo amor com que fomos amados em Cristo. Então, uma igreja missional não é apenas uma igreja atracional que, ao pregar o Evangelho, atrai pessoa para ela, mas é uma igreja que prega o Evangelho de Jesus Cristo e vidas são transformadas, e essas vidas são ensinadas a viver o Evangelho de Jesus Cristo na sociedade onde elas vivem. Muito bem, então, pensando nessa dinâmica aí do que é ser uma igreja missional,
essas características de um discípulo missional, eu quero lembrá-los, né, dessa ideia de que Deus nos convoca para desenvolver o bem do discípulo, né, aquilo que nós estamos ou desenvolvemos para te ajudar a cumprir essa missão, essa caminhada. Lembrando o que diz Mateus, né, como a gente leu aqui lá em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, como é que a gente pode desenvolver essas marcas aí, essas 6 marcas, lembrando que Jesus nos disse, né? Vão lá, façam discípulos, né? E exigindo 3 ações: ir, batizar e ensinar. Essa ideia aqui que o texto ele vai trabalhar para nós, como fazer discípulo é a nossa missão. Aqui nós temos ir, batizar e ensinar como a maneira como a gente vai cumprir essa missão. O que a gente vai falar é essa dinâmica, falar a todas as nações, falar em nome do Pai e falar sobre a lei de Deus, a graça de Deus, o Evangelho. E também entendermos que nós somos encorajados, né? A força necessária para isso vem da presença do próprio Jesus na nossa história. E aqui, na ação, a gente tem algumas dinâmicas. Por exemplo, nós temos o movimento, que é ir, nós temos o envolvimento, que é batizar, e a gente tem o ensinamento, que é ensinar aquilo que foi ordenado, e o encorajamento, onde Jesus vai dizer: eu estou com vocês até o final dos séculos. Para cumprir essa missão, né, desenvolver esse processo missional, é extremamente relevante a gente caminhar dentro dessa dinâmica aqui. Para isso, então, qual é a nossa ação? O que nós, como igreja presbiteriana, qual é o trilho que a gente tem feito para desenvolver esse façam discípulos, a vida de um cristão missional? Lembrando que Jesus diz que a gente tem que ir, que a gente tem que batizar e que a gente tem que ensinar. Então, nós vamos fazer isso de maneira a buscar pessoas, a evangelizar pessoas e a multiplicar discípulos do Senhor. O que nós chamamos, né, o nosso trilho, que nós chamamos de bem, que é o que Deus quer de nós. Só para lembrar, nós aqui, da Igreja Presbiteriana de Nova Chavantina, caminhamos nessa missão exata de promover discípulos de Cristo. De que maneira, então? Quais os passos para a gente ser ali, ter essas marcas de um cristão missional? A gente vai buscar, ou seja, interagir com as pessoas, né, intencionalmente. A gente vai gastar tempo com elas, evangelizando, interagindo com esses novos discípulos. E a gente vai capacitar, treinar, para que eles possam multiplicar dia após dia. E aí, só para relembrar os passos dessa ação, né, essa dinâmica aqui, só para que você entenda. E preste atenção onde é que você está aqui, para você poder dar um passo na direção da caminhada. A gente vai na direção das pessoas, como o próprio texto disse, vão. Né, é necessário ir intencionalmente na direção das pessoas. Para isso, né, dentro desse trilho aqui, dessa estação, quais são os pontos que a gente vai desenvolver aqui? Nós temos o uso das nossas mídias sociais, nós vamos conversar intencionalmente com os nossos vizinhos, amigos, para levá-los ao Evangelho. Nós vamos caminhar em eventos pontes, né? O que nós depois vamos desenvolver um pouco melhor, a ideia do mês da busca, né? Onde a gente ora pela pessoa, a gente presenteia a pessoa, a gente relaciona com aquela pessoa num momento de alimentação e tudo, e finalmente a gente chama essa pessoa para o convívio da comunidade, até finalmente a gente poder então apresentar o Evangelho. Então olha só, como é que eu vou na direção das pessoas? Eu vou usar o que eu tenho ao meu redor. Mídias sociais, eu vou usar o que eu tenho ao meu redor com a interação intencional com as pessoas, mas eu preciso falar do Evangelho. Eu tenho que comunicar o Evangelho. Se você tem dificuldade em falar do Evangelho, nós já preparamos um material para você fazer isso, né? Que é o cursinho de discipulado lá com 3 lições, onde você vai falar sobre a vida e a obra de Jesus, né? Você vai usar esse material. Então, presta atenção.
você quer ser um crente missional, quer ser um crente que vive de forma intencional. E aí você vai começar a pensar, eu acho que eu vou começar a investir na vida do meu vizinho da frente. Muito bem. O que você vai fazer então? Você vai na direção dele, você vai chamá-lo para um processo de relacionamento, vai levar um pão de queijo, vai levar lá um café, né? Vai pedir um negócio emprestado lá, quem sabe um açúcar, mesmo que você tenha, só para ter um vínculo, né? Vai levar um bolo para ele, vai fazer um almoço ou um lanche da tarde, vai convidá-lo. E aí, nessa dinâmica, nessa troca de conversas, você vai chamá-lo para participar de um processo de caminhada, de estudo da palavra do nosso Deus. E esse você tem dificuldade, eu não dou conta de pregar o evangelho. Você pode usar o material. São 3 aulas, 3 encontros que você pode propor para o seu vizinho. Olha, sobre esse assunto aí que a gente está falando, eu entendo que Jesus ele é extremamente relevante para isso. Você não gostaria de gastar aqui 3 semanas, 3 semanas, 1 hora por semana, para a gente aprender sobre esse assunto, sobre quem é Jesus e como Jesus pode mudar a nossa história? E aí você, então, tem esse material à sua disposição, tá? É um material para evangelização, material para você abençoar pessoas que você está investindo. Então, você não tem que saber aquela coisa toda. Não, é só ir lá e usar esse material na evangelização. Depois disso, se a pessoa ela quiser continuar nessa caminhada, e essa é a ideia, né? A pessoa ouviu o evangelho, agora você vai trabalhar a verdade do evangelho. Você vai integrar essa pessoa que agora está começando a entender sobre o evangelho na verdade do evangelho para que ela cresça mais, E aí o que você vai fazer para isso? Bom, você foi lá e falou de Jesus para essa pessoa, usando os 3 materiais. Se você quiser, pode falar de uma vez também ali, num evangelismo que Deus colocar no seu coração, dando o seu próprio testemunho. Mas muito bem, você falou, usou o primeiro material, agora você vai dizer assim, olha, a gente estudou aqui essas 3 semanas, e eu gostaria de convidar você para participar conosco do nosso pequeno grupo. É um lugar onde a gente se encontra para conversar sobre a vida, conversar sobre as coisas. Eu queria muito que você participasse com a gente lá nesse pequeno grupo. Vamos caminhar com a gente lá, toda terça-feira, tal hora, ou quinta-feira, tal hora, a gente tem. Eu passo aqui e a gente vai lá para esse momento, é muito legal. Tudo que a gente está conversando aqui é um local onde a gente coloca tudo e processa todas essas coisas. Você vai levar essa pessoa para o pequeno grupo. Possivelmente ela vai para o pequeno grupo antes de vir para a igreja. Até aqui, é bem possível que você ainda não fez o convite para a pessoa vir na igreja. Por todo aquele conceito que a gente falou até então, sobre a visão que muitas pessoas têm a respeito do evangelho e coisas assim. Aí sim, depois dela caminhar no pequeno grupo, você vai, e possivelmente ela também vai querer, vir para o culto público. Isso pode ser invertido, ela pode vir na igreja, no culto primeiro, depois no pequeno grupo, não tem problema. O ponto é, eu quero que essa pessoa participe, vivencie do pequeno grupo e de um culto público, seja a escola dominical, seja o culto à noite. A ideia é, eu vou pegar meu vizinho, que eu falei de Jesus para ele, e eu vou levá-lo para a convivência no pequeno grupo e também no culto público. Depois que essa pessoa foi uma vez no pequeno grupo, depois que essa pessoa foi veio uma vez aqui no culto público, você vai dizer assim, olha, sabe aqueles 3 encontros que nós tivemos lá no primeiro material? Eu queria continuar para que você pudesse entender melhor sobre o evangelho. E aí você vai propor então para essa pessoa ter 13 encontros de crescimento, e para isso você vai usar o material Crescimento e Discipulado. Alguns já estão fazendo esse material aí, né? Estão entendendo como ele funciona, fazendo com algumas pessoas. Nesse material, de novo, a pessoa vai ouvir a respeito de quem nós somos, sobre o nosso pecado, quem é Jesus, como eu posso ser salvo, a importância da oração, a importância da leitura bíblica, a importância de tudo isso, a importância de usar os meios de graça,
a importância de participar do culto, a importância de caminhar nesse processo de decidir por Jesus Cristo, de professar a fé no Senhor Jesus. Então, são 13 semanas aí que você vai andar com essa pessoa, aprofundando a verdade do Evangelho com ela. Até que, quando você terminar esse material, você vai dizer para ela: eu acho que você tomou a decisão por Jesus, você diz que crê no Senhor Jesus, então agora é necessário que você dê um passo além. Qual é o passo além? Você precisa professar sua fé, batizar e professar sua fé no Senhor Jesus. Então você vai levar essa pessoa para os primeiros passos, né? Para a sala de primeiros passos, ou a sala de integração, que é trazer essa pessoa para aprender sobre a igreja presbiteriana, nosso conceito teológico, o que a gente entende, para essa pessoa, então, participar de uma ação de entendimento, compreensão, e então tomar a decisão de batizar. Essa é a ideia, né? E aí a gente vem, então, para esse processo. Essa pessoa, ela fez os primeiros passos, essa pessoa batizou. Então, olha só, seu vizinho, pensa aí no vizinho, né? Ou no seu amigo, colega de trabalho. Você começou com pão de queijo, começou com bolo. E aí, naquela conversa, você chamou essa pessoa para estudar a Bíblia 3 semanas, que é aquele primeiro material. Depois, você chamou essa pessoa para viver num pequeno grupo e para vir para o culto à noite. E aí você, então, iniciou um segundo material com ela, que é as 13 lições, crescimento e discipulado. Depois que você terminou o crescimento e discipulado, você vai levar essa pessoa para preparar-se para o batismo. Ela vai batizar. E aí, batizou, o menino nasceu, é um novo convertido no Senhor Jesus, o que a gente vai fazer? Via de regra, o povo faz o quê? Abandona, larga para lá. Gente, abandona recém-nascido para vocês verem o que vira. Recém-nascido não sabe comer, recém-nascido não sabe fazer nada. Nem virar na cama o recém-nascido sabe. Se você não virar, o recém-nascido, né? Quando a gente tem um primeiro filho, a gente fica preocupado, né? Você vai lá para ver, escuta, bota o cara para ver se está respirando, porque você não escuta nada, né? Você olha, assim, a maioria faz isso aí, né? Não dá aquela preocupaçãozinha assim, vou botar o menino de bruço, vai que ele não respira direito, se ele engasgar, como é que é? Porque recém-nascido, né? Você nunca fez isso? Não, você que tem primeiro filho, botou o dedo no nariz do filho para ver se estava respirando assim? Por quê? Porque recém-nascido, meu querido, depende completamente de você. Entendeu? A gente, às vezes, na caminhada cristã, pega as pessoas, prega o evangelho, ela batiza e você larga ela. Tá doido? Né? Aí o menino não cresce, a pessoa não cresce. Então, é importante que a gente agora inicie o quê? Um processo de maturidade. Maturidade. Ela precisa desenvolver, ela precisa crescer, ela precisa amadurecer. Então, o que você vai fazer para isso? Só para relembrar os passos. Primeiro passo intencional: pão de queijo, bolo, pita, qualquer coisa, comida, né? Você vai lá interagir com o vizinho, essa é a primeira coisa. Segundo, você vai desenvolver um processo relacional e chamar a pessoa para estudar vida e obra de Jesus. Depois, você vai trazer ela no pequeno grupo, no culto, e vai levar ela para caminhar 13 semanas, crescimento e discipulado. E depois você vai ajudá-la na preparação para ser um discípulo de Cristo, batizar. E agora que ela batizou, você vai ter 28 encontros com essa pessoa dentro do material que nós estamos chamando de transformação pelo Evangelho. É um material com 28 encontros, que foi reformulado, né, para que a gente pudesse entender melhor, que pudesse ser um pouco mais fácil na condução. Aqui você vai pegar aquela pessoa, aquele vizinho que não sabia nada de Jesus, que agora já é um novo crente no Senhor, batizado, e você vai ensiná-lo, né, a lidar com os ídolos do coração, a apropriada justificação em Cristo, a apropriada identidade em Cristo, a entender a verdade do Evangelho. Então, você vai fazer exatamente esse processo aí, tá? Então, é isso que a gente vai fazer com as pessoas. Como é que um discípulo missional vive? Como é que a Igreja Presbiteriana Nova Chavantina precisa viver? Com essa coisa na cabeça.
Eu preciso pegar uma pessoa, pegar ela lá, às vezes uma pessoa que não tem conhecimento, e levá-la ao próximo passo, ao próximo estágio. E é bom dizer o seguinte, às vezes, você não precisa ir lá fora, com o vizinho, com um descrente, com alguém, para fazer esse processo. Às vezes, alguém aqui da igreja parou no batismo. Batizou e está parado. Não cresceu. Você que... E aí, como pessoa, como discípulo, a pergunta é, onde é que você está? Você já é membro da igreja, né? Você parou nos primeiros passos? Pastor, eu estou aí, nos primeiros... Eu batizei e estou daí, estou quieto, né? Beleza, você precisa avançar, certo? Lembra que a nossa missão é promover discípulos maduros, então você tem que avançar. Se você quer ajuda para avançar, você vai falar com o Jânio, né? Olha, eu queria alguém para me acompanhar, para me discipular nesse processo. E aí, possivelmente, a pessoa vai começar com você ou lá atrás, nos encontros de crescimento, né? Pastor, eu já sou batizado, por que eu tenho que fazer esses encontros de crescimento lá com as 13 lições? Porque você precisa fazer com outros. Então, a pessoa que vai te acompanhar, ela não quer só encerrar um processo, ela quer ensinar um processo. Então, né, Daniel Anderson está lá, já batizado, né, fez tudo. Mas ele está lá, não está discipulando ninguém, não está sendo discipulado com ninguém, não está sendo acompanhado. Então eu vou começar com ele. Beleza. Eu vou fazer o quê? Dani, nós vamos começar lá atrás. Nós vamos começar lá nas lições, quem é Jesus, lá atrás, na parte do evangelizar, né? É encontro de crescimento, com as 13 lições. Por quê? Porque eu não só estou ajudando ele a crescer, eu estou ensinando ele a ser um discípulo intencional. Então eu tenho que começar com ele lá atrás. Então eu vou usar, se a pessoa não fez esse material aí, encontros de crescimento, ela precisa fazer, não tem problema. Pastor, mas eu sou velho de igreja, não tem problema, você é um velho estagnado, então você precisa andar. Você tem que voltar para aprender intencionalmente, mas tem 20 anos de igreja, não tem problema não, gente. O evangelho foi escrito para a igreja, então falar do evangelho sempre é bom. Não é, você tem que pensar, você não está voltando um passo, você está andando um passo. Você está avançando quando você volta no material anterior. Tá? Beleza, fiz lá as 13 semanas, você já é crente, está aqui, batizado, membro da igreja, mas está parado. Depois do batismo, você quietou. Não está discipulando ninguém, não está sendo discipulado, então você precisa avançar. E aí alguém precisa te acompanhar. Muito bem. Entendeu o processo até aqui? Essa é a dinâmica. O que você tem que ter na cabeça? Eu tenho que ter passado nessa igreja pelo encontro de crescimento, que é aquele material com 13 lições, e pelo encontro de maturidade, que é a transformação pelo Evangelho, no material de 28 encontros. Todo mundo precisa passar nesse trilho. Por quê? Porque você vai crescer nesse trilho, você vai amadurecer, você vai investir na vida das pessoas. Então, voltando lá para o seu vizinho. Você terminou agora os 28 encontros, né? Então, vou pegar aqui de novo o Daniel Anderson, estava na igreja, caminhando, não estava envolvido no discipulado, então a gente começou o desenvolvimento com ele. Muito bem. A gente fez lá os 2 materiais que ele não tinha feito, terminamos o Transformação pelo Evangelho. Agora eu vou ensinar o Daniel Anderson a multiplicar. Eu vou acompanhá-lo nessa caminhada. Esse último passo aqui, que é o multiplicar, tem a ver com ensinar, capacitar o discípulo de Cristo a aplicar e a comunicar o Evangelho. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar ele a começar um ciclo com alguém lá na busca ou alguém aqui da própria igreja, né? Só que enquanto eu vou ajudar ele, eu vou usar um material para fazer isso, que é a formação do discípulo. A formação do discípulo. Então, vou pegar aqui. Muito bem, terminei o Transformação pelo Evangelho. Você já terminou Transformação pelo Evangelho? Você tem que agora ajudar, e esse é o foco, ajudar o seu discípulo a iniciar um ciclo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sentar com o Dani e vou falar. Dani, é o seguinte. Você entendeu sobre o Evangelho? Está claro a dinâmica do Evangelho?
você entendeu quem você é no Evangelho, você entendeu o que Deus fez por você. Agora eu quero te ajudar a ir atrás de alguém. Eu queria que essa semana você orasse para que Deus trouxesse alguém na sua cabeça. E aí ele vai pensar, vai orar. Na semana que vem eu vou dizer para ele, muito bem, agora eu queria que essa semana você marcasse lá um encontro, né, com essa pessoa para caminhar com ela. Muito bem, um encontro de alimentação, né, aquela coisa que nós só sabemos fazer. Muito bem, feito isso, o que eu vou fazer? Aí ele vai dizer, olha, eu fiz lá, eu almocei com a pessoa, ou levei o pão de queijo para ela, comecei essa dinâmica. Gente, faz com gente que você já tem amizade, é mais fácil. Faz com gente que já do seu convívio, gente que você conhece. Não precisa passar aquele carão de começar, e aí, tudo bem? Como é que é seu nome? Não, corta isso aí, que já é difícil. Vamos facilitar. Vai com alguém que você já conhece. Mais fácil. Alguém do trabalho, alguém ali. Muito bem, feito isso, eu vou falar para ele agora. Muito bem, agora é o seguinte, você vai marcar um almoço na sua casa e eu quero estar nesse almoço, ou janta, ou qualquer coisa. Entendeu? Você já deu o bolo para a pessoa? Deu um presente? Agora você vai marcar um almoço ou uma janta, eu vou estar lá com você. Nessa conversa, desse almoço, dessa janta, dessa caminhada, e você vai preparar, eu vou falar com o Daniel antes, olha, nesse almoço, propõe para essa pessoa aprender da Escritura, né? Ou no outro momento, mas a ideia seria assim, propõe com ela, falar nisso, você não gostaria de estudar a Bíblia comigo, né? Tem que ser no almoço? Não, gente, pode ser, né? Se você achar que a pessoa pode ficar constrangida ali no almoço, não fala depois sozinho no outro momento. Mas o próximo passo é, Dani, agora você vai pregar o Evangelho para essa pessoa. Você pode usar o materialzinho, vida e obra de Jesus, 3 encontros, ou eu posso te ensinar a pregar o Evangelho numa vez. O que você quer mais? Não, eu quero material, porque vai que eu falar na hora eu vou engasgar e falo besteira. Beleza, então vai lá, marca com a pessoa, pergunta para ela se ela quer estudar a Bíblia 3 semanas aí com você, certo? Certo. Fez esse processo, aí eu vou dizer para ele, agora é o seguinte, eu vou encontrar com você uma vez na semana, e eu queria que você entendesse sobre como que um discípulo vive. Aí você vai usar esse material. Uma vez na semana, eu sento com ele, e aí eu vou dizer para ele, como é que está o seu processo lá? Agora você precisa trazer essa pessoa para o convívio do pequeno grupo. Vai lá convidar ele para ir para o pequeno grupo. Eu convidei, mas ele não vai. Vamos orar por isso, então. Enquanto o Dani está investindo no amigo dele, eu estou aqui capacitando o Dani, entendeu? Estudando o material aqui de discipulado com ele, ensinando ele como é que ele forma um discípulo. Essa é a ideia. Então, esse é o conceito. E aí, hora que ele começou o processo, quando ele está lá já com a pessoa caminhando, a pessoa já está vindo, aí eu vou ensinar. Bom, agora você dá esse material aqui. Ela veio para a igreja, convoca ela para estudar a Bíblia com você 13 semanas. E ele vai lembrar, e fala, aquele material que você estudou comigo, exatamente, aquele que a gente voltou lá, lembra? Aquele material. Inclusive, pega a sua apostila que está respondida, né? E pode servir de modelo. Ou a gente também tem uma já para o discipulador respondida também. Usa aquele modelo. Qualquer dificuldade, dúvida que você tiver, você pode me procurar, viu, Dani? Então, aí o Dani está lá estudando a lição 10 e teve uma dúvida. Ele vai perguntar para quem? Para o discipulador dele. Cara, o que é esse negócio aqui? Eu não lembro, a gente estudou, mas eu não estou lembrado direito. Eu vou explicar para ele o que é, como é que é, o que ele vai fazer, e esse é o desenvolvimento. Se você chegou aqui, você chegou a ser... Eu estou multiplicando, desenvolvendo com ele. Eu sou um discípulo maduro. Um discípulo que intencionalmente multiplica no reino. Vocês viram uma coisa interessante? Olha só, eu fui lá, vamos supor que o Dani seja alguém aqui da igreja, caminhando e tal, caminhei com ele para que ele possa reproduzir, possa multiplicar. Ele estava paradão, não estava? Ele batizou e estava lá, vindo aos cultos. Agora, o Dani já está discipulando alguém. Esse é o objetivo. Né? Então, às vezes, você pode começar com pessoas da igreja.
Mas vamos supor que o Dani fosse alguém fora da igreja. O processo é o mesmo, eu só vou dar um passo atrás para ir buscar. Mas a ideia é exatamente essa. E depois a gente vai também desenvolver uma dinâmica mais voltada para a perspectiva de líderes e treinamentos. E aí você então, agora que você já está discipulando, eu como discipulador passo a sentir falta de algumas coisas. Então, existem dificuldades, e aí é onde entram os treinamentos, que vão acontecer na Escola Bíblica Dominical, treinamentos na plataforma online, treinamento, como evangelizar, treinamento sobre como abordar alguém, treinamento sobre como servir melhor na igreja. Por exemplo, vou ter um treinamento sobre mídias sociais, um treinamento sobre diaconia, sobre presbiterato, enfim. Você precisa, nesse processo onde você está ajudando pessoas a multiplicar no reino, desenvolver essa caminhada e essa maturidade. E o último processo, nosso último passo, ele passa pelo discipulado missional Life on Life, que é uma caminhada de 3 anos com alguém que já está fazendo isso. Alguém que já está, por exemplo, agora o Daniel já está acompanhando uma pessoa, liderando um novo ciclo, e eu vou chamá-lo para caminhar comigo de novo, de uma forma muito mais próxima, por 3 anos. Se depois disso o crente não virar um que presta, pode entregar para o capeta, porque não dá, entendeu? Se não der nada, aí você faz igual o Paulo fala, entrega para o diabo para ver se a alma dele se salva, né? Então, isso aqui, claro que eu estou brincando, mas isso aqui é um processo. Então, bota na sua cabeça o seguinte: pastor, eu preciso buscar, evangelizar e multiplicar, certo? Você vai usar para isso o material desse trilho, né? Nessas estações. Então, primeiro é vida e obra, depois crescimento e discipulado, você vai chamar essa pessoa para o batismo, aí você vai usar transformação pelo evangelho, depois você vai usar a formação do discípulo, e depois você vai trabalhar com essa pessoa no... E, assim, o discipulado missional Life on Life não vai ser para todos, é para aqueles que vão ser treinados a uma dinâmica de liderança, tá? Então, esse é o processo aqui que a gente tem, tá bom? Onde é que você está aqui, ó? Porque talvez identificar o material fica mais fácil da gente saber o nível, né? Você já fez aquele lá, o crescimento e discipulado? Se não fez, pede alguém para fazer com você. Só que... Não, tem não. A fase antes dessa daí é a vida em Cristo. E aqui é simples, né? E eu quero chamar sua atenção para esse processo. Então, não preocupa não, gente. E é aqui, ó. Por exemplo, você já é crente. Você não precisa necessariamente fazer isso aqui, mas você fala assim: não, mas eu quero fazer. Eu quero fazer porque eu vou fazer com outro e eu não sei como é que faz. Então, vamos lá. Você já é crente, você está aqui na igreja, ama o Senhor Jesus, tem certeza da sua salvação. Tudo, irmão. Mas aí você fala assim: eu quero fazer tudo isso aqui, ó. Vou começar lá do vídeo óbvio, vou até o Life on Life. Projeto de vida. Isso é um projeto de vida mesmo, viu? Por que é um projeto de vida? Essa brincadeira aqui vai mais de 5 anos, gente, ó. Você entendeu? Porque olha só, vamos pensar em semanas. O primeiro material aqui são quantas semanas? 3. Segundo material são 13 semanas. Terceiro material são 28 semanas. Esse aqui eu acho que são 8 semanas. Eu não sei, mas eu perdi aqui. Depois eu vou explicar. Mais ou menos isso aí. E esse aqui é o quê? 3 anos. 3 anos. Você acha que você não tem nada que fazer nessa igreja? O serviço é muito. Qual é o seu objetivo? O objetivo de todo mundo é chegar no penúltimo. Você fala, mas por quê, pastor? Como eu disse, o último não vai ser para todos. Vai ser para um grupo de... Porque assim, o discipulado missional Life on Life vai exigir algo de você que às vezes o seu momento de vida não vai dar, né? A sua situação não vai dar. Quer dizer que você é um discípulo ruim? De jeito nenhum, desde que você continue a fazer o ciclo aí, né? Então a pergunta é: o que eu posso fazer? Eu posso começar então, pastor? Alguém pode começar comigo lá atrás? Deve.
Não, mas essa parte aí do evangelho, para mim, é tranquilo, tá? Eu queria começar aqui, ó. Beleza, pode começar aí, não tem problema nenhum. Vou começar com crescimento e discipulado. Fui para o crescimento e discipulado, depois eu vou para a parte do transformação, depois alguém vai caminhar comigo aqui para ensinar. Só que quando eu chegar aqui, gente, ó, nesse penúltimo, ou vamos chamar que para alguns vai ser a última fase aí, eu preciso, se eu comecei, alguém está me ensinando essa formação do discípulo, eu preciso começar a produção, a multiplicação. Então, nessa fase é a fase que alguém vai me ensinar a promover novos discípulos, né? Tem que dar fruto, exatamente. Aqui você tem que dar fruto. Na final de contas, esse processo aqui, irmão, funciona assim, ó. Deixa eu explicar. A gente está plantando, aí a gente vai adubar, vai regar, vai esperar crescer. Agora aqui, ó, você é uma árvore. E a árvore tem que fazer o quê? Dar fruto. Porque se não der fruto, que Jesus falou, passa a poda. Você quer ser podado? Eu não quero. Então tem que produzir. Entendeu? E a gente está... Como é que é? E lançada no fogo ainda, né? É pior. Então a ideia é simples, né? Isso aqui é um processo. Ficou claro esse processo para você? Então olha só. Pessoa não crê em Jesus ainda. Que material que eu vou usar? Vida e obra de Jesus. Ela já foi para o pequeno, agora ela já foi para o pequeno grupo, já veio aqui na igreja. Eu só vou fazer isso se eu pegar a pessoa lá do início, não queime a etapa, tá? Claro que alguma coisa pode acontecer, ou na frente e tal, mas a ideia é, a pessoa veio na igreja, ela pode vir na igreja e ir no pequeno grupo uma vez, ou ela pode ir no pequeno grupo e vir aqui. Pode ir no pequeno grupo 10 vezes. Eu só vou chamá-la para esse processo de crescimento e discipulado a partir do momento que ela for no pequeno grupo e vier aqui também. Nesse processo aqui, tá? Eu vou usar esse aqui, depois eu vou usar a transformação pelo evangelho, depois eu vou usar a formação do discípulo e depois eu vou levar essa pessoa, caso ela tenha disponibilidade, caso ela tenha desejo, caso o momento de vida dela permita, ao discipulado Life on Life, né? E depois disso, a gente quer que essa pessoa se torne-se um presbítero, um diácono, um pastor, né? Ou pessoas que liderem com todo o seu coração. Aí sim, nós teremos pessoas que vão cumprir aquelas 6 marcas de um crente missional. Tá? Essa é a ideia. Pastor, e esse material aí? Como é que eu faço para fazer? Como é que eu preciso? Bom, você tem isso no aplicativo. Né? Se você pegar aí o aplicativo da igreja, você tem no aplicativo isso aí. Deixa eu tentar só rapidinho aqui, ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela do celular para vocês verem. Como é que eu vou fazer isso aqui? Só um minuto. Mas baixa aí, se você não tem ainda o aplicativo, você pode, por exemplo, solicitar para qualquer pessoa que já tenha feito, né, o discipulado. Você pode falar com o Jânio, né? Você pode falar comigo também, sem problema nenhum. A gente vai... a gente ajuda você nessa caminhada. Ou você mesmo pode pegar e baixar o aplicativo, o material sem problema algum. Deixa eu só pegar aqui ver se dá. Mas quem não tem o aplicativo aí, ó, baixa o aplicativo. Acho que não vou dar conta de compartilhar isso aqui não. Tá, depois eu ajudo você nisso aí. Mas se você entrar no aplicativo da igreja aí, ó, se você tem um aplicativo aí, baixa aí, se não tiver. Presbiteriana NX. IP Nova Chavantina, desculpa, né? Acho que é IP Nova Chavantina. Lá, na loja da Apple ou na loja do Android. Lá no final do aplicativo, se você baixar o aplicativo aí, lá no final você vai ter um negócio escrito assim, ó, material para discipulado. Material para discipulado. Lá no final do aplicativo.
Lá embaixo. E aí você tem aqui vida de Jesus, crescimento e discipulado, transformação pelo Evangelho e a formação de um discípulo. Então, olha que interessante isso aqui. Você vai usar esse material aí, tá? Acho que eu vou dar certo aqui, peraí, só um pouquinho. Você vai usar esse material aí. Baixa ele, faz a impressão dele, tá? E aí, então, você pode desenvolver esse processo com alguém. Sim. São apostilas. Não, não precisa comprar não, é só você baixar. Ah, tem. Só que assim, ó, deixa eu explicar qual que é aqui. Esse aqui dá para comprar, que é da Cultura Cristã, é um livretinho. Esse dá para comprar, não, está esgotado, se eles fizerem mais dá para comprar. Esse não dá para comprar, porque é um material que a gente traduziu. Esse dá para comprar, que é livro também, e esse também não dá para comprar. Então, o que é livro? Esse e aquele. São os três aí. O crescimento, no caso, né? Sabe o que o pessoal pode fazer? Encadernar. É bem fininho. Dá para encadernar. Né? Às vezes fica mais fácil para vocês, se vocês encadernarem. Deixa eu tentar ver o negócio aqui, irmãos. Espera aí. Que eu vou mostrar aqui para vocês como você pode baixar aqui, tá? Que eu acho que é legal. Estão vendo aí a tela do meu celular, né? Aqui, ó. Bom, aqui funciona assim, tá vendo aí tem aí o aplicativo, você vai lá embaixo, e tem aqui, ó, primeiro, vida e obra de Jesus, vida de Jesus. Se você clicar aqui, ele vai te mandar para a conta do coisa lá sei lá, uma conta lá. Vai! Esqueci. E aí, ó, o material está aí, tá vendo? Só você imprimir lá, ó, 3 lições. Você pode fazer uma apostilinha se quiser. Tá? Mesma coisa o outro. E aqui, presta atenção nesse aqui, ó. Crescimento e discipulado. Cliquei nele lá. Deixa eu ver só um negócio aqui. Aqui só está o... porque assim, ó, eu vou colocar aqui também, que eu esqueci, de colocar para o discipulador. Para o discipulador. Tem o livreto, se você quiser. Não, pastor, o livreto ele é com folha destacada também. Ele não é livro grampeado. Esses 2 materiais que é usado, ele não é livro mesmo. Ele tem uma capa dura, mas as folhas são destacadas, né? Talvez a melhor coisa seja a impressão mesmo Isso. Encadernar, exatamente. Então, facilita esse processo aí, ó. Tá vendo? Então, aqui a gente tem esse material aí. O Transformação pelo Evangelho também. Esse é grande. Esse é um calhamação, assim. Esse você tem que encadernar mesmo. Você pode fazer a impressão de todo o material, porque ele é dividido em unidades. São 6 unidades. Você pode dividir por unidade, cada unidade. Eu prefiro imprimir tudo. Né? Porque vai que, né, você esquece, vai começar... Então, você pode ir lá e fazer a impressão. Inclusive, irmãos, eu peço um negócio aqui interessante. À medida que você vai estudando, manda para mim um feedback. Por quê? Inclusive de palavras erradas que tiver, porque, né, por mais que eu leia e corrija esse negócio, sempre tem algum trem. Manda lá, pastor, página tal tem uma palavra que está errada. Ou então você fala, essa pergunta ficou muito confusa. Tem como melhorar essa pergunta? Dá uma sugestão. Então a gente vai melhorando. Pastor, essa pergunta aqui ela está fora
do negócio aqui. A gente não entendeu bem como é que é essa coisa aqui, não. Vai mandando feedback para a gente ir atualizando e melhorando esse processo aí no Transformação, tá? E aqui o último, que é o Formação do Discípulo, também um livro, mas está disponibilizado em PDF. Vamos ver quantas aulas aqui? 13 também, ó. São 13 aulas. Então é isso aí, viu? Nós gostamos do número 3. A gente gosta do 13 porque é trimestral, né? A ideia é de 3 em 3 meses. Caminha nessa pegada aí, entendeu? Então, é isso. Porque, pastor, mas aqui não está o Life on Life. Life on Life, como eu disse, não vai estar mesmo, porque esse vai ser um processo muito mais personalizado, individualizado, e aí é um processo. Então, esse aqui você esquece. A hora que, se for, vai ser. Se não for, o importante é que você está fazendo todo esse processo aí. Tá bom? Tem os primeiros passos, aí, assim, ó, a gente vai ter o processo se você quiser fazer com a pessoa online os primeiros passos, você pode fazer aqui na plataforma, ó. Tá vendo aqui, ó, capacitação e treinamento no aplicativo aí, aqui na parte ali, você clica ali, ó, centro de treinamento. Se você clicar aí no centro de treinamento, você vai ser redirecionado lá para a nossa plataforma de estudos. Na plataforma de estudos, a gente tem lá Apocalipse e tem também os primeiros passos. E vão ter outros cursos também de treinamento aqui nessa plataforma. Treinamento para líderes de pequenos grupos e coisas nesse sentido aí que a gente vai liberar também. Vou colocar aqui um curso sobre evangelismo pessoal, enfim. Aqui vai ser o ponto de treinamento. Se a pessoa quer fazer os primeiros passos, que é a preparação para o batismo, você pode fazer com ela aqui, tá? Só vir aqui, curso gratuito, e aí você pode se inscrever e ver aqui todo o material, tá? Então aqui todo o material que tem aí à sua disposição. Não é por falta de material e ajuda que você não vai crescer nesse processo aí. Entendeu? Então, ficou claro aí como é que qual é o nosso passo, quais são as coisas que a gente precisa? Alguma dúvida? Dúvida aí? Tá fácil, né, de andar nessa caminhada, então. Então, eu quero convidar você a desenvolver esse processo. Tá? Deixa eu só tirar ele daqui agora. Eita. Não quer sair, não. Bicho do contra. Beleza, então, irmãos. Agora é o seguinte. Eu quero convidar você a pensar comigo. Pode... Só tem um coisinha lá em cima, do lado direito. Mais um pouquinho para o lado direito. Mais um pouquinho. Aí, volta lá. Lá em cima, lá, ó. Mais um para lá. Mais um pouquinho. Mais. Aí, clica aí. Mas que... Vou falar, viu? Muito bem. Agora eu queria que a gente gastasse esses últimos 15 minutos conversando um pouco sobre esse processo aqui, tá? Sobre todo esse processo que a gente desenvolveu. Aí, beleza. Aí só fechar agora o de lá, mais embaixo aí, ó. Consegue aí? Senão eu vou lá de novo. Peraí, deixa eu fazer. Quais dificuldades a gente tem ou tem te atrapalhado no desenvolvimento intencional, né? Nessa dinâmica? Olhar para esse trilho. O que está difícil? Onde é que você está? Como é que está esse processo? E aí eu queria que a gente gastasse esse tempo falando sobre isso. Vou fechar aqui, ó. Pode deixar. Aqui. Fechou, não? Fechou. Agora fechou. Quais dificuldades a gente tem nessa caminhada? Então, eu queria que você agora sentasse com alguém aí e trabalhasse isso, né? Quais dificuldades têm me atrapalhado no desenvolvimento intencional? Vergonha? O que você tem? É o tempo? O que é? Você não se sente preparado? Enfim, eu queria que nós gastássemos aí 10 minutos para, nos últimos 5, a gente falar disso daí, né? Vou deixar aqui para você, ó,
eu vou deixar aqui esse material do trilho aí, tá? Então, presta atenção. Primeiro, onde você está? E segundo, se você ainda não está envolvido nessa caminhada aí, o que tem te atrapalhado? Você tem medo? Tem vergonha? Você está muito sobrecarregado? Tem muito serviço? Vamos lá então, irmãos. Alguém poderia compartilhar conosco aí? 2 pessoas, 3 pessoas, compartilhar com a gente aí. O que você tem de dificuldade, né? Ou o que o seu grupo aí identificou de dificuldades? Graças e paz, irmãos. Nós discutimos aqui uma das ponderações nossas, a gente achar o alvo, né? Acho que a dificuldade maior é achar o alvo, e você vai, age e interage com essa pessoa e de forma intencional, né? E aí depois você joga a rede, aí você vê que a rede sua está furada, o treino não dá certo, né? Aí você começa tudo de novo. Eu, por exemplo, passei um tempo muito grande atrás de 2 pessoas, uma literalmente foi embora mesmo, mudou da cidade, e depois eu comecei o processo com outra. Já estávamos até razoável, tivemos que mudar o processo por causa de umas mudanças que teve na vida da pessoa, e por final, eu sempre perguntando para ela, você está fazendo por causa de mim, por causa de você, por causa do pastor, por causa da igreja ou por causa de Cristo? Eu falei, o dia que você conseguir responder as perguntas, aí a gente continuou caminhando, e fomos caminhando, por final a pessoa falou assim, olha, eu acho que eu estou fazendo por causa da pressão, no sentido de eu estou exigindo de mim uma coisa que eu não quero, vamos dizer assim, e abandonamos o processo. Então, na minha particularidade, eu creio que o alvo é mais difícil, o buscar. Agir intencionalmente com uma pessoa demanda disposição, demanda até sagacidade para você saber a hora de você falar, né? E demanda também uma dose de paciência, porque assim como eu cheguei nessa pessoa e falei assim, olha, você está fazendo por causa de mim? Ou porque eu estou pedindo para você? Então, acho que a gente tem que ser também muito sincero e muito, como fala, honesto, em não fazer porque a pessoa precisa. Às vezes a pessoa olha para você, não, você tem que fazer o discipulado, então eu vou te ajudar, eu vou ser seu discípulo. Não, né? E aí, então, essa busca é muito complicada. E eu gostaria, irmãos, em cima daquilo que nós olhamos no aplicativo, só fazer uma sugestão, aproveitando o momento, é que eu recebi, e todo mundo recebe, mas eu nunca tinha prestado atenção, eu recebi nos meus feeds lá uma notícia sobre do meu uso de aplicativos. E eu fiquei de queixo caído, porque eu fiquei 14 horas no aplicativo durante a semana, uma dessas semanas aí, eu nem vi que semana que é, e dessas 14 horas, tirando o WhatsApp, que eu fico ligado quase que o tempo todo por causa do meu trabalho, eu acho que eu gastei 6 horas usando o Instagram. Dessas 6 horas, eu tenho certeza que mais de 70% foram horas inúteis. Então, eu olhando para o aplicativo da igreja com tantas coisas, vamos aprender a usar esse aplicativo. Eu vou fazer isso da minha lição de casa hoje, no sentido de... Então, eu gostaria de dar essa sugestão para os irmãos. Muito bom. 2 coisas extremamente relevantes que você falou. Olhar para isso aqui é bonito e fácil. Só que o troca aqui não caminha do jeito que a gente quer, não, gente. Né? Por exemplo, o que o Alex falou é extremamente necessário. Lembra-se que a nossa função é colher os que estão prontos. Entende? Às vezes você vai bater num lugar que não está pronto ainda. É normal, gente. Às vezes pessoas vão caminhar 1, 2 e vão travar na segunda. Às vezes vão caminhar 1, 2, 3, travar na terceira. Às vezes vai caminhar 1, 2, 3, travar na quarta. O que eu quero dizer, e é bom salientar, irmãos, o discipulado é um processo que demanda sua disponibilidade, mas é Deus quem executa.
Então, não se frustrem. Né? Estava falando com o Iramar esses dias, ele falou, no curso, no treinamento de liderança, para pequenos grupos, ele falou, eu convido um monte de gente para ir no pequeno grupo. É assim mesmo, é 100 para 1, gente. Entendeu? É 100 para 1. Então, assim, você está convidando, tá indo pouco, convida mais. Porque não é todo mundo que vai, não é mesmo, é normal. Então, qual que é o ponto? É viver intencionalmente e envolvendo o máximo de pessoas possíveis. Se você foi naquela pessoa, não deu certo, vai em outra, mas deixa à disposição. Por exemplo, a pessoa foi com você até no crescimento discipulado, mas aí ela não tem tempo, não dá, não anda com... Você começou a transformação, não vai. Você pode dizer para ela, irmão, é o seguinte, talvez seu momento de vida não comporta esse processo, porque o discipulado vai demandar do discipulador, bem como do discípulo. Sabe qual é o primeiro passo para a mudança? A vontade. É a vontade. Não adianta você querer abençoar uma pessoa se ela não quer ser abençoada. Você é apenas um auxiliador, um condutor. Você apenas direciona. Mas, irmãos, não fica com o coração pesado. Comecei, meu discipulado não dá certo. Que não dá certo? Você já está indo, isso já é uma grande coisa. O fruto quem dá é o Espírito. Você só tem que se colocar à disposição. E outra coisa, cada um de nós passa por momentos diferentes de vida. Às vezes é assim mesmo. Se tiver que começar, eu fui lá com uma pessoa, até aqui não foi, volta com outra pessoa lá no início, não tem problema. Aí, de repente, aquela pessoa que você parou, falou, agora está tudo bem, vamos continuar. Continua de onde foi. Por que você tem que ter o trilho? Para saber onde é que você está, onde é que você parou, como é que você tem que começar. Então, funciona assim, não fica na crise. Né? Deu certo, fez o primeiro, fez o segundo, maravilha. Fez o primeiro, a pessoa não quis ir para o segundo, tranquilo, vai para outro. Não tem problema. Quem sabe, algum momento, algum dia, aquela pessoa que você fez o primeiro quer voltar. Não é crente ainda, mas aí ela falou, cara, não podia voltar a estudar a Bíblia de novo? Na hora. Mas antes disso, eu queria que você fosse no nosso pequeno grupo. Entendeu? Ali, Flavinha. E outra coisa, enquanto a Flavinha fala, do aplicativo. Gente, fuça lá, tem trem demais ao seu dispor para crescer. Centro de treinamento, plataforma, lá tem, para você estudar a Bíblia, você está lendo, está com dificuldade de entender o texto, tem lá na parte de estudos, a gente tem comentários bíblicos, alguns vídeos ilustrativos, tem muita coisa legal lá, não deixa de fuçar não. Flavinha. Eu não vou falar da dificuldade, pastor, vou falar do que é mais fantástico em tudo isso, porque assim, nós vamos nos achegarmos à voz de Deus, com tudo isso daí, né? Nós vamos nos achegarmos à Bíblia, que ela é infindável, né? Então, ali, nós estamos com uma pessoa e estamos em contato com a palavra. Então, a palavra é infindável. Então, todas as vezes que a gente chega a ela, nós vamos estar crescendo e vamos estar absorvendo tudo que é de Deus para nós e para a pessoa. Com ela, andando com ela, nós instruímos, né, através do Espírito Santo, e ela também nos faz crescer. Essa pessoa também sempre tem muita coisa para nos ensinar, nos ajudar, né? Abre nossos olhos, porque em tudo isso aí o Espírito Santo está instruindo, está conduzindo. Então, o que é mais maravilhoso é que nós cristãos temos muita dificuldade de nos achegarmos à Bíblia, à leitura. O brasileiro, ele não tem essa cultura de ler, né? E aí isso a gente traz com a gente, né? E o que fica assim muito maravilhoso é que faz com que nós tenhamos a leitura de uma forma até estruturada. Então, é um bem maior para quem está ali. Muitas vezes você tem a dificuldade de ter o alvo, então você lê para você mesmo, né? Então, eu acho assim, fantástico essa maneira aí que a igreja está fazendo com que seus membros tenham um contato firme
com a Bíblia, com a palavra. É o que Muito eu acho bom. mais interessante em tudo isso aí. Nossa, Flávio, você deu uma ideia muito, muito interessante isso aqui, que eu não tinha pensado nisso aí. Olha a ideia que a Flávia teve, e eu acho que a gente deve adotar isso aqui. Você não está fazendo discipulado, tentou com ninguém, faz as suas devocionais nesses materiais aí, ó. Por exemplo, né, pega lá, fala assim, o que eu vou fazer? Vou começar um processo devocional todo dia ou toda semana, eu vou pegar uma lição lá do 1, cabo 1, aí depois você vai para o material 2 da devocional, 2, depois material 3. A hora que você chegar nessa transformação do Evangelho, se você não sair de lá transformado, tem um trem errado. Gente, o trem é complicado. Ali, quanto mais você vai cavucando transformação do Evangelho, tem aula que você fala misericórdia, né? Porque é muito bom o material, muito importante. Faz a devocional ali, ó, por exemplo, você fala assim, essa semana eu vou fazer a leitura do capítulo 1 do livro aqui, essa semana eu vou ler o capítulo 2, essa semana, ou pega a semana e vou ler, a cada 2 dias eu vou ler um capítulo. Enfim, boa sugestão aí, ó. Pega, se você não está com dificuldade de fazer suas devocionais, de ler sequencialmente, faz as suas devocionais aí nesse material. Tá? Vai fazendo, vai se ambientando com o material. Quando você for a treinar alguém, você já sabe, já está ambientado, já está ali desenvolvido, aquele tá, né? Então, muito boa a sugestão aí, gente, muito boa. Faz os seus devocionais, caso você não tenha ou não faça, né? Isso aí. Claro que isso não impede e não substitui a sua leitura sequencial da Bíblia. Tem que ler sequencialmente, mas leia e estude. Leia a Bíblia. Lê lá, faz a leitura, sua leitura sequencial, daquela do ano, né, que a gente está terminando, viu? O ano, acabando. Tem um mês para você acabar a Bíblia aí, viu? Então vamos intensivão agora. Você que parou em Gênesis, tem um mês para acabar. Beleza? Vamos lá. Vai a leitura, vai trabalhando, escutando a Bíblia. Gente, escuta. Não tem dificuldade de ler, escuta. Escuta, lê no caminho, dirigindo para lá, Rafa, e escuta. Tá bom? Vale também, não tem problema não. Vale do mesmo jeito, então leia. Aí depois que você lê, tem o seu momento de estudar a Bíblia. Pega esse material para o seu estudo diário da Bíblia. Certo? Sugestão fantástica, fantástica. Seu estudo diário da Bíblia. Pastor, não sei o que faz. Ah, está aqui, ó. Vai lá, só estudar. Muito boa a sugestão aí. Beleza? Então agora você não vai ter muita dificuldade nesse processo aí, não. Muito bem, vamos orar então, agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de estar juntos, aprender. Vamos ficar de pé, pedir a graça de Deus para nos direcionar nessa caminhada aí. Senhor, obrigado pela oportunidade de vivermos como igreja missional, igreja que tem a intenção de levar o reino do Senhor, de mostrar o reino do Senhor, revelar o reino do Senhor. Deus, nos dê condições de ser cristãos missionais, intencionais. Assim, nos dê condições de preparar a nossa vida, preparar a nossa história, que a gente, como foi sugerido aqui, tenha paciência na busca, tenha paciência no discipulado, paciência com a gente, porque a gente é falho, paciência com as pessoas, porque elas são falhas, e nos abençoa. Nos dê condições também, diante da sugestão que foi dada aqui, para a gente ter um estudo nesses materiais aqui, que o nosso estudo da Bíblia seja feito aí. Além de ler a Bíblia todo dia, a gente precisa estudar a Tua Palavra. Então, me abençoe e abençoe os meus irmãos a caminhar nesse material aí também. Te agradeço. Nos dê condições, dia após dia, de cumprir a missão que o Senhor nos deu. Nós te louvamos, nós te agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.